Olá, o Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. E as férias escolares é um período bacana para as crianças. Muitas crianças, viajam, encontram os colegas. Mas também é um período onde aumentam os acidentes domésticos. Independente do período do ano, vale sempre redobrar os cuidados com os pequenos. Quem vê Luísa assim, brincando super comportada, não imagina que há poucos dias ela estava na UTI de um hospital. Fernanda não percebeu, mas a filha usou um remédio para adultos. De repente ela começou a transpirar bastante, assim, suar. Eu falei, deve ser o calor. Ela estava com 33 de temperatura, com batimento cardíaco super baixo. O remédio é este, um descongestionante nasal, cujo princípio ativo é a anafazolina. O medicamento é bastante usado, vendido sem receita nas farmácias. Quem usa, normalmente, não se preocupa em esconder dos pequenos. Eu nunca imaginei que esse remédio de uso contínuo pudesse levar minha filha para uma UTI, assim. Eu jamais imaginei. Porque é uma coisa faz parte do meu dia a dia. Para mim é tão comum e ela convive com isso há 4 anos. Depois do susto, a família de Luísa mudou alguns hábitos. A gente não está mais fazendo uso de nenhum tipo de medicamento na frente dela para justamente evitar que ela imite, porque é uma coisa natural. Fernanda conversou bastante com a filha e explicou o perigo de usar algo que ela não sabe o que é. Luísa diz que aprendeu a lição e agora já sabe o que tem nesse vidrinho. Remédio. Os medicamentos recordistas em intoxicações são os anti-inflamatórios, antigripais, vitaminas, remédios para o coração e para a pressão, antidepressivo e descongestionantes. Bom, para saber como proteger as crianças e diminuir ou mesmo evitar os acidentes domésticos, vamos conversar com o pediatra Dr. Anthony Wong, responsável pelo Centro de Toxicologia do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Para fechar o time, o blogueiro convidado de hoje é o Gui Pádua, do portal R7. Ele é paraquedista, apresentador e muito mais você vai saber aqui no Uniblogs, ele que faz pela primeira vez a participação aqui no programa. Boa noite aos dois, obrigada pela participação. Obrigado. Eu começo com o doutor, a gente estava vendo na reportagem, a menina usou um remédio errado, e acabou indo para a UTI. As crianças não têm noção do perigo, mas os pais têm? Deveriam ter, Fabiana? Eu acho que o problema não é das crianças, acabam sendo as vítimas. O culpado sempre é um adulto que está cuidando dela. Então, ou deixa o remédio à disposição, ou então nós sabemos que a criação de uma criança, a educação de uma criança é basicamente imitação ou indução. Imitação porque vê o que os pais fazem, então acham que elas podem fazer a mesma coisa. É o que aconteceu nesse caso. Ou indução, os pais que falam para a criança, toma remédio, é gostoso, é balinha. E uma hora qualquer, a criança vê um remédio, outro em cima da mesa, pílula, alguma coisa a mãe falou que é bom para mim, eu vou tomar. Coloridinho. E aí acaba se intoxicando por indução ou orientação dos próprios pais. Quer dizer, talvez o ideal seja o pai dizer, você precisa tomar um remédio, então o remédio é esse, o gosto talvez não seja tão bom, mas vai sarar, Tá uma orientação mais, falar de igual para igual com a criança, Exatamente. Acho que às vezes acaba tendo umas técnicas, não, remedinho, roxinho, como o Gui falou, e às vezes isso acaba sendo um problema, A minha avó, que hoje teria 140 anos, já dizia, bom remédio é aquele que é amargo, não gostoso, mas que funciona. Justamente para que a criança não tenha essa ideia de que remédio é uma bala ou uma coisa gostosa. Claro. Gui, você foi uma criança muito levada, você que hoje adora esportes radicais, se aventura, como que foi isso? Você já passou por alguma situação? Desde que eu ganhei minha primeira fantasia do super-homem. Aí você achou que podia tudo? Eu só achei que eu podia voar. Eu estava até comentando antes com o doutor, eu já enfiei quando eu tinha uns 3 anos mais ou menos, eu enfiei um feijão no nariz e entalou. Nossa. E minha mãe me levou pro pediatra. Quando eu cheguei na mesa do pediatra, eu espirrei, o feijão pulou na mesa dele, assim. Aí sua mãe passou a maior vergonha do mundo. Do mundo e foi embora. Depois de ficar desesperado, você foi embora. Vamos embora que não tem mais nada. Você teve sorte, viu? É? Porque eu tive uma criança que enfiou um isopor dentro do nariz e ninguém conseguia achar. Aí começou a feder, ficou aquele cheiro horrível e sinusite repetitivo. Como você tira raio-x, não aparece, porque isopor é radiotransparente. Aí só depois de cutucar lá dentro, pus, é que a gente conseguiu tirar esse objeto lá dentro. Olha, essa criança teve sinusite,
crônica, repetitiva, febre alta, etc. E outras coisas. Né? E não sabia o que era. Não sabia o que era. Agora, quais são os principais acidentes domésticos? O que os pais devem ficar mais atentos, ou uma babá, alguém que está cuidando da criança? Olha, você começou com o programa exatamente com a maior verdade. A nossa casa devia ser uma coisa protegida, e é onde ocorre a maioria dos acidentes. E acidentes ocorrem dependendo da faixa etária. Por exemplo, criança de 0 a 1 ano, geralmente porque coloca coisa na boca, aí começa a engatinhar, ou os pais dão remédio errado, etc. Aí depois, quando começa a andar, então começa a tocar fio elétrico, quedas, tomada. deixa um skate do irmão mais velho, vai sair. Cai da escada. Ou então usa aquele bebê andador. Isso não é bom, né? Dizem que não é muito recomendado o andador, né? Tem controvérsias, né? Não tem controvérsias. Está bem claro que a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade de Pediatria, contraindica totalmente o andador, porque ele não ajuda em nada, a criança atrasa o andar e ele acaba sendo um Fórmula 1. Sabe aquela criança... Nós tivemos uma criança destrói que... tudo. Não, destrói. Carrinho de Pode cair pela bate-bate. escada, já pensou? Rolar uma escada com Você falou exatamente. Nós tivemos uma criancinha de 9 meses que estava usando andador, ele rolou a escada abaixo, quebrou o pescoço e morreu. Nossa, isso não é aí... único, teve vários casos. Eles falam que deixa a perninha torta também, né? Então, mas atrasa a criança, que fica dependente do andador. Então não deve ser. Agora, a partir de uma certa idade, você está falando de bebês, né, que estão aprendendo a andar, assim, a partir dos 5 anos, né, ainda são crianças, claro, né? Certo. Quais são os maiores perigos? Então, a partir de 3, 4 anos de idade, já começa a brincar de casinha. Então pega folhinha das árvores para comer, fazer saladinha, certo? Pega feijãozinho, que não é feijão, que pode ser uma planta tóxica, tá certo? Ou então a criança começa a explorar, então sobe e começa a cair. Então tropeça, cai, e aí tem todo... Depois de 5, 6 anos, já começa a ter consciência, viu, Fabiana? Então aí já sabe o que está fazendo. Aí nessa idade, eles já começam a ser mais atrevidos. Então tem as quedas, os esportes... tropeça. Mas acabam sendo atrevidos, mas talvez não tenham tanto malícia, a noção do malícia, perigo. Né? Não tem nenhuma noção. Sabe o que eu fiz uma vez, doutor? Tinha por aí uns 6, 7 anos, um amigo meu mais velho pegou, jogou um negócio na fogueira e falou, duvido você pegar. Tive dúvida. Você saí de lá com a mão assim, ó. Quer não dizer, é que louco, mas... Queimou a sua mão. Você lembrou bem. Então, nessa idade é isso aí. Esse atrevimento, etc., é experimentar coisas e sem ter noção. Então, são as queimaduras, tem até hoje, brincar com álcool, brincar estilingue, então se machuca. Arma de fogo hoje, infelizmente, é uma causa muito importante. Acha a arma do pai, né? Acha a arma do pai, ou vai brincar com a arma do irmão, do primo, etc. Acaba tendo esses problemas fatais e tudo. Agora, imagino também que em época de férias, né? As férias estão no finalzinho, mas época de férias é época de você ir pra praia, de pegar uma piscina, a criançada gosta muito da água, é quente, né? Os afogamentos também devem ser, claro, evitados, mas os pais devem ter uma proteção maior quanto a isso, né? Praia, Bom, Fabiana, piscina... nós temos duas realidades, né? Nós temos a criança de até 2 anos que cai numa piscina, não sabe nadar, se afoga, certo? Então, hoje, nós justamente estimulamos os pais a colocar as crianças para natação a partir de 6 meses de idade. Não sabendo mesmo nadar, mas pelo menos a criança aprende instintivamente a flutuar. Então, nós ganhamos vários minutos preciosos para ter essa criança antes que ela vá para afundar na piscina. Depois dos 4 anos tem outro problema. Aí vai para praia, etc. E aí então afoga porque comeu, vomitou, etc. Tem esses outros... Aí podem ter outros problemas que estão relacionados ao afogamento, mas porque realmente volta, né? Aquilo que você engole água, vomita, se afoga... aspirando. Aspirando, exatamente. Bom, intoxicação por remédios, como a gente falou aqui, e produtos de limpeza, imagino também, são comuns, mais comuns do que a gente imagina. Acompanhe agora algumas dicas para evitar esses acidentes. Um levantamento feito pelo Ceatox mostrou que os remédios são os maiores responsáveis pela exposição de crianças a substâncias químicas. São 60% dos casos. Os produtos de limpeza respondem por 30%. E os produtos químicos, como inseticidas e também plantas, por 10% dos casos. A maioria dos casos envolvendo intoxicação de crianças acontece dentro de casa. O perigo está nas próprias residências. Mas se cuidar de uma só já é difícil, imagine de 3 crianças.
cheias de energia para queimar. Esse é o dilema de Graziella. Ela tem uma verdadeira escadinha em casa. Isabela, 4 anos. Luca, 3. E o furacão Manuela, 2. Para tentar prevenir acidentes com as crianças, a mãe colocou travas nas portas de todos os armários. Mas isso não impede que eles, pelo menos, tentem abrir. Dá uma olhada. Os remédios recebem uma atenção especial. Ficam no alto, dentro de um armário fechado com travas. E além disso, aqui dentro eu ainda coloquei os remédios dentro dessa caixa, que é bem difícil, né, para eles conseguirem abrir. Então tem que destravar aqui para abrir. Fora isso, eu deixo numa altura que eles não conseguem pegar. Mas em muitas situações, nem todo o cuidado é suficiente. Manuela, a mais sapeca dos 3, já foi flagrada bebendo água do vaso sanitário. Foi uma correria. Eu nem sabia o que fazer. Dei água para ela, outro dia, né, água mineral. Mas é confuso, né? A gente fica preocupada, né? Não sabe. Pelo menos na frente das câmeras, as crianças mostraram que aprenderam a lição. Mas se você tem um filho muito ativo, o ideal é redobrar a atenção e jamais descuidar. É a velha história. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Você não pode abrir os armários? O que tem dentro deles, você sabe? Remédio. É bom que ele sabe desde pequeno que não dá para abrir. Agora, no caso dessa reportagem, 3 crianças, escadinha, uma de cada idade. Que cuidados a mãe tem que ter dentro de casa para atender as 3 idades? Eu sempre dou uma dica para os pais, é que o adulto tem 1,60 m, 70 e as crianças têm 70, 60, 80 centímetros de altura. Então os pais devem colocar-se de joelhos, andar pela casa na mesma altura que os olhos da criança, e eles vão ver um outro mundo. E com essa atitude, eles vão perceber todos os riscos que tem. A escada, uma corda ou então um fio elétrico. E aí a criança, por natureza, é curiosa. Explora. Que bom, né? É bom, porque isso vai formar a sua inteligência. Mas, ao mesmo tempo, coloca em risco, porque não tem discernimento. Mas, então, os pais, com essa prática, eles vão perceber exatamente tudo que atrai a atenção de uma criança e onde existe risco. E, com isso, eles conseguem diminuir tremendamente a incidência de acidentes. Não é só intoxicações, como eu disse. É queda, queimadura, fio elétrico, choque. E eu estava vendo também na reportagem, achei interessante, a casa parecia ser um sobrado, tinha uma escada e tinha uma tela de proteção dessa que você põe na janela, do lado de fora, na parte da escada, né, que deve dar para aquele vão. Exatamente. E deve ser a sala. Isso também é aconselhável? Deveria ser obrigatório. Porque as pessoas às vezes falam, vai estragar minha decoração. Isso acontece muito, né, doutor? Ou estraga a decoração ou o braço do seu filho. Exatamente. Né? Porque... Ou a vida do seu filho. Ou a né? vida Porque a queda dessas alturas. Depende da altura. Hoje os arquitetos têm grandes ideias, né? Mas nunca pensam na criança. E só pensam na pés estética. direito altos, né? Aqueles balcões que dão para um vão muito fundo, tudo isso com rede. Fabiana, você sabe que hoje a cidade é verticalizada, então a pessoa mora no 15º andar, 10º andar, e muitas vezes se esquece de colocar telas ou até alguma coisa que trava as janelas. Quantas crianças com 4, 5 anos já têm força suficiente para abrir e pula sem querer, cai lá de cima e acaba sofrendo um acidente fatal. Agora sim, independente da proteção dentro do apartamento, da casa, de colocar os remédios em lugar alto, no armário fechado, como orientar as crianças? A partir de que idade e como orientar as crianças para que elas também evitem se arriscar à toa e aí poder gerar um acidente? A educação de uma criança, Fabiana, depende de alguns fatores. Como eu disse, primeiro imitação, segundo é indução. E repetição. É como se ensina. O A, B, A, B, como se diz? A, B, B, B. É a mesma coisa. Todo dia ou frequentemente fala assim, olha, isso é perigoso. O importante é não dar uma mensagem negativa. Okay. Não faça isso. O discurso do não funciona. Exatamente. Não pode dizer não. A palavra é mágica, né? Dizer não é pedir para a criança ir lá e fazer. Não. O que é proibido é mais gostoso. É verdade. Tá, então você falou bem, tocou exatamente. Evite usar a palavra não.
fala assim, isso vai machucar, isso faz dói. E você pode até colocar uma coisa quente, não, na mão, ó, tá vendo como dói? Como arde? Pega e os com dois isso, dedinhos e enfia na tomada, ó. Viu como dá choque? Não façam isso em casa, por favor, é uma brincadeira do Guilherme. E com isso, você vai educando, mas é a repetição. Aham. E através de uma mensagem positiva, certo? Remédio é quando dói, não é bala. Entende? Com essa mensagem positiva é mais fácil assimilar. Tá certo. Quando ele fala a palavra não, é tão agressiva que primeiro a criança cria uma resistência. E segundo, o não torna a coisa muito mais custosa. E isso que vocês, os pais... A mensagem é essa que nós temos que dar para as crianças. Antes de continuar o nosso bate-papo, vamos direto conversar com o nosso blogueiro de hoje, que é o Gui Pado. É a primeira vez dele aqui no N-Blogs. Prazer estar aqui. Olha, eu tô vendo aqui na ficha que ele é paraquedista, agricultor, administrador de empresa, cineasta, médico, arquiteto, ecologista. Só? Não é, mais ou menos. Eu sou mesmo de formação cineasta e administrador. Tenho uma fazenda de café, então me considero agricultor. Que mais? Arquiteto tem mania de construir minhas coisas. Né? Tá Metido arquiteto, tem umas invenções desenhei aí. Minha casa tem pista de skate na sala, meio estranho. Então, quer dizer, assim. ligado às aventuras, sempre, né? Sempre. Como que é o trabalho de paraquedismo? Você trabalha com paraquedismo, é um hobby, como que é? Eu peguei o paraquedismo, eu voltei para o Brasil em 98, eu fiquei 8 anos fora, morando fora, me aperfeiçoando, fui campeão mundial de sky surf, fiz algumas coisas na área de competição do paraquedismo para aprimorar técnicas, e daí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a levar para o lado da televisão. Legal. Então, desde 98, eu tenho trabalhado o paraquedismo e o base jump, que são saltos de ponte, de antena, de prédio, assim, para a TV e para o cinema e etc. Exatamente. Nada, assim, como diz o meu diretor no meu fone, nada muito arriscado, né? Bem tranquilo o seu trabalho, a sua preferência. É diferente. O risco, com certeza, quando você vê alguém saltando de um prédio, um acidente desse igual está passando agora... São imagens suas, não? Não, isso daí não sou eu, não. Graças a Deus. Ah, bom, porque senão como você estaria aqui, esse né, aí, Guilherme? agora sou eu. Quando dá certo sou eu, quando dá errado não sou eu. Ah, tá, bem explicado. Só mudou a cor do cabelo, pelo que eu tô vendo nas imagens. Como foi sua infância, então, de tanto assim não ter acidente? Não, a infância foi tranquila, eu comecei a saltar com 15. E já estava mais consciente do problema e do risco, né? Mas é perigoso, mas quem vê de fora tem uma impressão diferente da minha, que eu já tenho 14 mil saltos, e você vai ganhando uma experiência que te permite chegar na beira de um prédio com paraquedas perfeitamente dobrado, com feito segurança, para aquilo, num dia que as condições do vento, do tempo estejam perfeitas. Chega lá, eu tenho, juntando todas essas experiências, eu tenho a coragem suficiente de chegar ali e me jogar. O know-how mesmo, você tem experiência para isso. Você vai armazenando o conhecimento até que você chega ali e fala, não, beleza, eu estou consciente, eu consigo fazer isso e me dá bem. E daí você vai. Agora eu queria saber o que tem de destaque no seu blog hoje, Gui. Tem um viral que eu fiz pro que é um viral? Pro Guaraná Antártica. O viral é uma brincadeira, você lembra do Ronaldinho chutando bolas na trave? Aquilo é um viral, é uma coisa que cria uma dúvida na cabeça do telespectador, será que aquilo é montado ou será que é real? Exatamente, entendeu? E fica aquela dúvida. E que eu fiz pro Guaraná, bem divertido, tá lá, é r7.com/guipado. Você compete, faz uma corrida com uma latinha, é isso? Exatamente, eu joguei uma latinha de cima da montanha, e depois que eu fiz um paraquedinha para ela, e depois que abriu, eu apostei corrida com ela. E a gente já tá com mais de 200 mil views em 7 dias que tá no ar. Legal. Tá super bem, assim, fiquei feliz com o resultado, e essa semana que vem já tem um outro que eu gravei. Bacana, então depois, se você quiser entrar no blog do Gui Pado para saber quem ganhou a corrida entre a latinha e o Gui. Vamos ver, né? Pode ser que tenham surpresas nesse vídeo. É isso aí. Bom, doutora, a gente está falando aqui sobre problemas com crianças na época das férias, acidentes, né? Os pais, a maior reclamação dos pais quando chegam num consultório, sei lá, chegou com uma criança que está com, como o Gui colocou, um feijão no nariz ou está com alguma coisa. Como os pais podem proceder no caso de algum acidente? Bom, em primeiro lugar, muitas coisas que nós sabemos, que os pais aprenderam com intoxicação, pode jogar na lata do lixo.
primeiro lugar, se a criança ingeriu algum remédio, algum produto de limpeza, como você já falou, um agrotóxico, em primeiro lugar, hoje não pode dar nem água nem leite. Não dá nada. Não dá nada, porque justamente quando você der qualquer substância líquida, ele vai dissolver, diluir e vai espalhar esse veneno mais rapidamente para a absorção. Se for só da cáustica, ácido, pior ainda, porque ele vai espalhar e vai aumentar a superfície queimada. Ingeriu, deixa como está. Se você não tiver treinamento para cuidar, não faça. Ligue para o seu médico, vá para um pronto-socorro. Corre para o hospital. Ou pode ligar para o Centro de Intoxicações do Hospital das Clínicas, que é uma ligação gratuita 24 horas por dia. Vou dar um número daqui a pouco. Mas eu acho que antes de ser pai, você tem que fazer um curso de pronto-socorros. É essencial. É essencial. Faz parte, é necessário isso. Como desobstruir uma garganta, uma criança com laringite ou engoliu alguma coisa. Nariz, né? Não, nariz é uma coisa, mas e a criança que engole uma bala que para aqui? Aquelas dos anos 80, nossa, tinha acidente a rodo. O formato da bala de tanto acidente, né? Mas tem até hoje. Uma das causas mais frequentes de acidente é dar para a criança com menos de 3 anos comer pipoca ou amendoim. Porque aquele milho, aquilo ali. E o pior de qualquer noz, seja amendoim, seja noz, é que ele tem um óleo que, se ficar dentro do brônquio, acaba destruindo o brônquio. Não é só obstrução, é destruição pelo óleo desses nozes que acaba destruindo a cartilagem. E aí esse segmento pulmonar uma criança que se leva um choque elétrico, o que o pai tem que fazer? Como que você procede? Afogamento. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, primeiro, no afogamento, num choque elétrico, o mais importante é imediatamente arrancar essa criança e dar um empurrão nele, um tranco. Tirar, porque você não pode tocar, não pode tocar na criança. Se abraçar, gruda. Pega um almofado, qualquer coisa na mão e empurra, né, para você não levar o choque. Afogamento, você tem que avaliar bem a situação. Se for muito arriscado, você não pode entrar no afogamento. Mas ao tirar a criança de uma piscina, a primeira coisa é virar de barriga para baixo e empurrar para tirar o ar e tirar aquela coisa como que está lá. Segurar a criança assim com a barriga, forçando a barriga, fazendo aquela pressão aqui para a criança colocar para fora. E imediatamente começar a respiração boca a boca para entrar ar, antes de fazer a massagem cardíaca. Primeiro respira e depois faz aquela massagem no peito. Hoje já mudou. Antes era 10 para 1. Não, hoje é 20 ou 30 compressões e aí uma insuflação pulmonar. Mas é preciso também ter uma noção da força para fazer isso, né? Tem que ter um treinamento. Existem curso no INCOR, em vários lugares, de pronto-socorro, o que tem que fazer. A mais frequente, por exemplo, é aquela criança que entala uma comida. Então nós vamos fazer aquela manobra, certo? Que é justamente encostar aqui e apertar aqui para destruir. Ou então, numa criança muito pequena, virar a barriga para baixo, dar uns tapas bem fortes com a mão assim. Para a comida sair. Para desobstruir as vias aéreas. Doutor, vamos agora encerrando o programa, a gente está com um tempo muito curto. Dá o telefone do HC para quem quiser precisar de uma orientação. 08000 14 8110. 08014 8110. Telefone 08014 8110, até eu já decorei. Então, se você não está em São Paulo, procure informações na internet, na sua cidade, onde pode ser mais fácil procurar ajuda para uma criança necessitada. O N-Blogs de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Dr. Anthony Wong, ele é pediatra, obrigada pelas explicações. O nosso querido blogueiro Gui Pado estreando aqui com seus esportes radicais. Você também pode participar do N-Blogs, é só mandar e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela ou no Twitter, no @NBlogsTV. Amanhã a gente está de volta. Tchau!